Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Fer Me Explica hoje. Hoje vocês arrasaram e mandaram muitas perguntas, então a gente vai continuar fazendo aquele esquema. Vou responder dando prioridade para as perguntas que vocês enviaram no domingo. E aí, conforme for surgindo novas perguntas, a gente vai respondendo, mas sempre dando prioridade para aquelas que vocês já enviaram no domingo. Para quem não sabe como o Fer Me Explica funciona o seguinte: todo domingo eu abro uma caixinha de pergunta no Stories e um post no meu feed. Lá vocês colocam todas as perguntas que vocês têm dúvidas e a gente vai respondendo para vocês. Sempre na segunda-feira, às 8h04, a gente se encontra para responder as perguntas que vocês enviaram. Quem enviou as perguntas através da caixinha de perguntas no Stories vai ter a resposta depois que a live acabar, porque aí eu vou respondendo na forma de Stories. Então vocês já sabem, quando são perguntas curtinhas, você manda no Stories, que é papum, 15 segundinhos eu respondo para vocês. Quando são perguntas um pouco mais complexas, posta pra mim no meu feed, respondendo aquela pergunta, o post de domingo. E aí eu respondo ela aqui pra vocês toda segunda-feira, beleza? Queria pedir pra vocês me ajudarem compartilhando a nossa live, deixando o like de vocês aí, que vai ajudar a distribuir nossa live a mais pessoas. E com certeza as dúvidas que vocês mandaram, que hoje a gente tá muito corrido, vocês mandaram num total quase 60 perguntas, então tá bem corridinho aqui, vocês vão perceber que vai estar num ritmo mais acelerado. Deixa seu like, porque tem muita dúvida interessante que vai ajudar outras pessoas também, beleza? Bom, vamos começar. Vou começar pelas perguntas do Face, que foram um pouquinho menos, né? Menor quantidade, então a gente vai começar pelas perguntas de lá. A Cláudia mandou assim, ó: doenças como zika, dengue, chikungunya podem contribuir para tornar a enxaqueca crônica. Normalmente elas deixam sequelas, como dor nas articulações, mas nas dores de cabeça tenho dúvidas. Olha, Cláudia, eu desconheço qualquer estudo, até fui procurar sobre isso, não encontrei nenhum estudo que fale que essas outras doenças, né, dengue, chikungunya, que mais que você colocou? E a zika, que façam com que ocorra essa transformação numa enxaqueca episódica para uma enxaqueca crônica. De uma forma geral, quando vai ocorrer essa transformação? Essa transformação vai ocorrer normalmente por uso excessivo de analgésicos. Então, assim, você sofre com a enxaqueca e aí você tem ela de vez em quando ela vem, você não vai procurar um neurologista e aí você entra num grupo de enxaqueca, ouve alguém falar um remédio aqui, sempre tem uma vizinha, uma prima, uma tia que resolve ser meio médica e dá uma dica de remédio, e aí você vai tomando. E aí esse uso excessivo pode fazer com que sua enxaqueca seja crônica, se torne crônica, tá bom? Normalmente é isso que acontece. Não encontrei um estudo que relacione essas patologias como zika, chikungunya e dengue, beleza? A próxima pergunta é da Marli. Por que a dor é mais intensa durante a noite? É pior pra mim. Exatamente, Marli. Isso varia de pessoa pra pessoa. No seu caso, quando a gente fala de uma dor mais intensa durante a noite, aquela dor que fica pior no final do dia, normalmente ela tem uma associação com níveis de estresse. Então, quando você tá no final do dia, você já acumulou o estresse do dia inteiro, e aí você tem um nível de estresse mais elevado, e aí isso provoca um aumento da tensão na sua musculatura corporal de uma forma geral, que pode intensificar a dor que você já estava sentindo, tudo bem? Normalmente é assim que funciona. Ali, a Patrícia tá comentando que pra ela é pela manhã. E aí existem outros fatores que podem estar relacionados a isso, Patrícia. A gente vai comentar, se sobrar um tempinho, a gente comenta mais sobre isso também. A Valéria colocou assim, ó: o uso de escitalopram pode causar dor de cabeça? Valéria, o escitalopram, ele é um antidepressivo, né? Ele é bastante utilizado, assim como a sertralina. Ele é inibidor de recaptação de serotonina. Então, em alguns casos, ele pode até ser indicado também para o tratamento da enxaqueca. Acontece que um efeito colateral comum dessa medicação é dor de cabeça. Tá? Quando a gente fala de efeito colateral comum do remédio, nesse caso a gente está falando de um efeito que acontece em mais de 10% das pessoas que utilizam, tá? Então a dor de cabeça, além da náusea, são os efeitos colaterais mais comuns desse remédio. Então você pode estar observando um aumento da sua dor de cabeça, que é diferente de uma crise de enxaqueca, né? E isso pode estar sim sendo ocasionado pelo uso dessa medicação. Observa direitinho quando você começou a ter essa dor de cabeça diferente e quando você... se você cessar essa medicação, obviamente, com o suporte do seu médico, né? Se ele autorizar a diminuição gradual dessa medicação, se você percebe uma melhora. Se isso acontecer, você sabe que realmente era um efeito
colateral da medicação. A Patrícia também tá colocando. Esse Talopram é o mesmo que Reconter. Não sei te dizer, mas eu tenho quase certeza que sim, tá? Notou um aumento também após a utilização. É um efeito colateral comum dele, né? Então ele pode acontecer sim em algumas pessoas. Deixa eu só responder uma pergunta rapidinho que a Taninha perguntou. Fer, qual que é a diferença da enxaqueca tensional para a enxaqueca clássica? Bom, a enxaqueca clássica, ela é aquela enxaqueca que ela pode ter diversos fatores alimentares, sono, hidratação, diversos fatores. E a tensional, normalmente, ela é uma dor de cabeça específica que ela tem uma relação maior com excesso de tensão, acúmulo de estresse, aumento de tensão, tá? Então, na enxaqueca clássica, não necessariamente pode acontecer, tá? Mas não necessariamente você vai ter um componente cervical atuando. Então, aquela dor que começa pelo pescoço, vai subindo até a cabeça, tá? Não necessariamente vai ser assim. Agora, quando a gente fala de uma enxaqueca tensional, a gente vai ter normalmente essa relação com a musculatura cervical. Então, por isso, quando a gente faz algumas técnicas de terapia manual, quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual, a gente consegue aliviar muito essa tensão, justamente por conta dessa automassagem, vai ajudar muito a aliviar essa tensão e a gente consegue diminuir a intensidade dessa crise de enxaqueca. Tudo bem? A Camila perguntou assim, ó. Por que alguns alimentos como feijão, ela colocou, tipo feijão, comer repetidamente 3 vezes encarreado gera enxaqueca? Isso acontece comigo. Cal, o que você precisa observar? O modo de preparo desse feijão é importante. Outra coisa que é muito importante, muitas vezes a gente coloca o feijão como vilão, porque tem uma linha que segue que diz assim, vilão, o feijão, ele tem antinutriente, de fato, ele tem como todos os grãos, tá? Mas se a gente fizer, né, deixar ele de molho antes de levar ele à fervura, depois colocar ele pra cozinhar certinho, né, tem que deixar de molho no meio ácido, a gente consegue diminuir até 30% desse antinutriente desse feijão. Tudo bem? Agora sim, a gente tem que observar porque não necessariamente é o feijão. Você pode estar levando em consideração que é o feijão, mas assim, teve o arroz que você comeu ontem, teve os outros acompanhamentos no prato. Dificilmente você come só o feijão, tá? Então, muitas vezes pode ser os outros alimentos que estão junto desse prato que podem estar relacionados à crise. Agora, se você de fato comer só o feijão, única e exclusivamente feijão naquele momento, e perceber que ele aumenta a sua frequência de crise, aí quer dizer que ele é um gatilho, tá? Os gatilhos, eles variam de pessoa para pessoa. A gente não tem um padrão de gatilho. Só um minutinho, gente. Deixa eu tomar um bolinho de água. Embora tenha alguns gatilhos que sejam mais comuns, o feijão não é um gatilho comum. O que eu costumo conversar com as minhas pacientes, né? É sempre importante você fazer um acompanhamento nutricional para você ver se a quantidade que você está ingerindo tá ok. Às vezes você realmente não tem a necessidade de comer o feijão todos os dias. A maioria das minhas pacientes revezam esse consumo do feijão, então come feijão, mas come lentilha, come grão de bico, sempre deixando de molho para eliminar os antinutrientes e tendo uma alimentação balanceada. Experimente fazer aquela dica que a gente costuma conversar aqui, não é nem excluir ou incluir determinado alimento, mas pense numa alimentação colorida, 5 cores, por exemplo, né? Que a gente já fez até um desafio aqui sobre pratos coloridos. Pode ajudar muito a melhorar a absorção de nutrientes e também a gente vai descobrindo também quais são seus verdadeiros gatilhos alimentares, tudo bem? A Ana Paula comentando aqui, ó, só vou falar porque faz parte, ó. Ana Paula comentando aqui, ó, se tiver tempero artificial no feijão é ruim. Pois é, Ana, ainda bem que você me lembrou, caiu do céu. Exatamente isso. A gente tem que observar, deixa eu ler o nome dela, Camila. A gente tem que observar se esse feijão que você tá comendo também, esse feijão cheio de sazon, que a gente chama, né? Esse temperinho pronto que dá um gosto muito gostoso nos alimentos, né? No feijão, no legumes, no frango, né? Esses caldos prontos, por quê? Eles são ricos em glutamato monossódico. E existe um problema nesse glutamato monossódico, né? Isso também vai pegar numa outra pergunta que eu vou ler aqui que também me fizeram. Mas o glutamato monossódico, ele tem uma relação também com a absorção de cobre. E o cobre em excesso na nossa corrente sanguínea, ele vai ter uma ação vasodilatadora, que é muito complicado para quem sofre com enxaqueca. A gente sabe que essas diferenças de mudança de calibre de vaso sanguíneo pode ser muito ruim. E aí, achei muito bacana que aí teve um comentário aqui, ó. Quer ver? A Renata sempre presente com a gente, comentou assim, ó. Sazon me dá crise muito forte. É exatamente por isso, tá, Rê?
além do glutamato monossódico, é basicamente, na verdade não, é totalmente compostos químicos lá dentro, né? Então tem como a gente fazer um feijão muito gostosinho sem usar esse sazon, sem usar caldos prontos, né? A gente pode fazer um próprio... Eu vou contar o segredo aqui de casa. Aqui em casa, o que a gente costuma fazer? Quando eu faço a carne de panela, eu coloco um pouco mais de água, né? Acima do que eu faria, tá? Justamente pra dar mais caldo. Eu pego esse caldo, congelo em cubinhos de gelo, e quando eu vou fazer o meu feijão, eu coloco esse cubinho de caldo de carne natural que eu fiz em casa. E aí ele dá uma cor maravilhosa, ele fica... É porque eu costumo colocar tomate também, né? Na minha carne de panela. Então, ele dá uma cor maravilhosa, ele dá um sabor muito gostoso, sem ser artificial, totalmente natural. A Jay também tá comentando aqui, ó, que o feijão de molho ajuda bastante porque retira os antinutrientes. Exatamente, Jay. A gente consegue retirar aí até uns 30% desse antinutriente. Não precisa entrar nessa noia do antinutriente, tudo bem, gente? Alguns estudos já comprovaram que esse antinutriente composto, principalmente nos grãos, ele vai ter um impacto quando a gente... ele pode ter um impacto na alimentação momentânea. Então, assim, eu comi o feijão, por exemplo... sem deixar de molho, que não é o ideal, mas ok, acabei comendo, não deu tempo. Agora, no almoço, por exemplo, ele não vai ter um impacto no que eu vou comer na janta. Ele não vai ter um impacto no que eu comi no café da manhã, tá? Ele tem impacto na refeição atual. E qual que é esse impacto? O antinutriente, ele dificulta a absorção dos nutrientes daquela alimentação que a gente está comendo, tudo bem? Então, essa é a questão do antinutriente. Não precisa banir os grãos da sua vida. De molho, vamos lá, no caso do feijão são 12 horas que a gente costuma deixar. Deixa o feijão de molho lá, 12 horas. A cada 3 a gente costuma trocar um pouco de água. Deixa com rodelinhas de limão, que precisa estar no meio ácido. Eu, por precaução, ainda costumo ferver o feijão. Eu já até postei no Stories pra você o tanto de espuma escura que sai desse feijão antes de levar ele pra panela de pressão. Tudo bem? Vamos lá. Ali. A Marcela, que bom ter você aqui. A Marcela é uma nutricionista extremamente capacitada. Ela é maravilhosa. Ela tá dando uma super dica, ó. Misturar cebola roxa mais aipo, elimina o sabor dos cubos. Ó, legal. Ele imita, ó, eu falando errado, elimina. Ele imita o sabor dos cubos, ou seja, desses temperos prontos. Cebola roxa mais aipo. Olha que bacana. Por quê? Porque essa composição de nutrientes, dos sabores, imitam esse sabor que a gente tem nesse tempero pronto. Dica excelente, obrigada pela contribuição, Má. Ó, dá uma lidinha que a Má também tá dando uma entrada aí com alimentos e dando umas dicas sobre alimentação. Arrasando, obrigada, Má. Bom, vamos lá, gente. A Renata perguntou assim, ó. Fui diagnosticada com enxaqueca crônica, meu neurologista receitou Pazurta, uma ampola por mês. O que você acha? O Pazurta, ele vem de uma nova linha de remédios especificamente criados para enxaqueca, tá? Normalmente, as empresas farmacêuticas que desenvolveram a medicação, elas recomendam um uso mínimo de 3 meses, uma ampola por mês, tá? Ele é feito através de injeções. Alguns estudos já mostraram um efeito de uma redução de até 50% na frequência das crises, mas é um remédio extremamente novo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com as expectativas também. Algumas pessoas se frustram com isso, mas a gente tem que estar preparada porque 50% é 50%, gente. Pode ser que funcione, pode ser que não. O único problema do Pazurta é que ele tem um ticket, um valor muito alto, tá? Então, eu sempre falo para os pacientes assim, antes de pensar numa medicação que tem um custo tão alto, vamos fazer as mudanças de hábito, né? É óbvio que muitas vezes a medicação preventiva ajuda muito nesse contexto, mas existem muitas pacientes que a gente consegue melhorar só com mudanças de hábito, só com uma alimentação adequada, hidratação, vocês não têm ideia da diferença que faz na vida de uma pessoa a hidratação. Sono adequado, prática regular de atividade física, tudo isso não tem efeito colateral, gente. Por isso que eu falo pra vocês, vale muito mais a pena a gente investir em mudança de hábito, que melhora a nossa saúde como um todo e não tem efeito colateral, do que ficar investindo em remédios extremamente caros, né, sem fazer a mudança de hábito, tá? Obviamente, algumas pessoas vão fazer e vão funcionar muito bem, tá? Mas a mudança de hábito é essencial pra gente ter um resultado realmente satisfatório pra mudança da vida como um todo, tá? A gente consegue prevenir outras doenças também com essas mudanças de hábito. Vamos lá. Senhor, já passaram 20 minutos. Passa voando. A
Rose tá falando assim, ó. Estou com uma gastrite severa e uma bactéria no estômago. A dor de cabeça pode ter alguma relação com essa infecção? A Má que tá aqui também vai concordar, né, Má? Essa questão de gastrite nervosa, infecções no estômago, tem tudo a ver com enxaqueca. Não só infecções, mas a disbiose intestinal também tem tudo a ver com enxaqueca. Por quê? Porque o nosso intestino, ele não tá, mesmo quando a gente fala de uma gastrite, tá? A gente não consegue absorver os nutrientes, vitaminas e minerais daquilo que a gente está colocando para dentro quando o nosso intestino não está funcionando bem, tá? Então não vai adiantar você, até a Má brinca comigo assim, né? Ela já falou, não adianta você tomar suplemento, por exemplo, se o seu intestino não tá bom, você só vai fazer cocô caro. Ela fala bem assim, e é verdade, né? Você só vai fazer cocô caro, tá? Então você precisa estar com uma saúde intestinal ok. Se a sua saúde intestinal não tiver ok, ela pode sim fazer com que você tenha mais crises de enxaqueca. Por quê? Porque ela não vai absorver bem os nutrientes e minerais, vitaminas da sua alimentação, vai te dar um déficit vitamínico. A gente precisa de vitaminas e nutrientes específicos para a produção de neurotransmissores e de hormônios importantes para o controle hormonal, para nossa regulação corporal. E se a gente não consegue ter acesso, né, a esses nutrientes, essas vitaminas, o que acontece? A gente vai ter crise de enxaqueca. Por quê? Porque vai desregular o nosso organismo e aí a gente vai ter uma crise de enxaqueca, tudo bem? Então a saúde intestinal é importante. Gastrite está muito relacionada, constipação também pode piorar, sim, constipação também. A constipação, Carol, ela mostra um mau funcionamento da nossa flora gastrointestinal. Ela mostra que tem alguma coisa que não tá ok. Gases em excesso também. É muito importante, então, aproveitar que a Má tá aqui, fazer um acompanhamento com o nutricionista para conseguir regular essa flora intestinal, para conseguir entender uma alimentação rica em fibras também vai ajudar na questão da constipação, tá? Então, essas alterações gastrointestinais, elas podem muito... Ali, Má, estão pedindo o seu contato. Depois que terminar a live, eu faço um stories e marco a Má pra vocês. Tudo bem, gente? Ela é maravilhosa. Vocês vão adorar ter um bate-papo com ela também. Vamos lá. A Nil perguntou assim: a amitriptilina pode afetar a memória ou já faz parte da enxaqueca? Nil, a amitriptilina, ela pode ter sim, alguns pacientes relatam uma interferência na memória, tá? Normalmente isso acontece mais com tupiramato, mas a amitriptilina também pode acontecer. Mas a questão da memória também existe uma questão da enxaqueca em si, tá? A gente já conversou disso, eu fiz um vídeo sobre isso, mas o que acontece? Quando a gente sente dor, de uma forma geral, o nosso corpo, por mais que a gente ache que a gente tá prestando atenção aqui na live com a Fer, mais da metade da nossa atenção tá focada na nossa dor. Nosso corpo está tentando resolver esse processo de dor. Isso faz com que a nossa atenção fique diferente. Quando a gente fala de memória, um componente extremamente importante para a memória funcionar bem é a atenção. Então, se a gente não consegue manter a atenção, a gente não vai conseguir ter uma boa memória. Então, existe sim uma relação. Teve um estudo da Unifesp que já comprova mesmo que pessoas que sofrem com enxaqueca, mesmo não estando na crise, apresentam alterações de memória, tá? Então, isso pode ser um sintoma da sua enxaqueca, sim, mas ele pode sim ser agravado pelo uso medicamentoso, tá? Vamos lá. A Maria Raimunda pergunta assim: é normal depois de uma crise ficar com fraqueza? Maria, fiz um vídeo, acho que foi no ar ontem, sobre a ressaca da enxaqueca. Essa fraqueza, a sensação de mal-estar, cabeça meio leve, avoada, sabe assim? Uma sensação de ressaca mesmo. Algumas pessoas têm até a sensação de que levaram uma surra, fica com o corpo dolorido. Tudo isso faz parte do que a gente chama de pós-dromo, que é a última fase da enxaqueca. Ela surge depois que a dor de cabeça já foi embora. Ela normalmente pode durar até 48 horas, então até uns 2 dias. Depois que a dor de cabeça em si da enxaqueca foi embora, você ainda pode ter essas sensações alteradas, né? Uma fraqueza, um cansaço muito intenso. A alodínia, né, que é o aumento da sensibilidade no couro cabeludo, também pode permanecer. Tudo bem? A Sandra perguntou assim: eu consigo comprar o Tanaceto sem receita? Sandra, não deveria, tá? Porque ele é um fitoterápico, mas na verdade em muitos lugares você consegue encontrar sim, mas é muito importante você ponderar também, conversar com o seu neurologista sobre essa possibilidade. Tem muita gente, isso é importante eu conversar com vocês, tem muitas pessoas me procurando pedindo opções mais naturais para tratar a enxaqueca.
é muito importante quando você senta lá na cadeirinha pra conversar com o seu neurologista, você expor esse seu desejo, tudo bem, gente? Muitas pessoas ficam um pouco complicadas, têm um pouco de receio de falar, mas é por isso que existe o canal aqui, pra gente trazer informações pra vocês tirarem as dúvidas, pra que quando vocês cheguem pra falar sobre enxaqueca, vocês saibam exatamente do que vocês estão falando, o que vocês estão buscando. Então é importante você chegar pro seu neurologista e dizer, olha, eu quero ir pra uma linha mais natural, tá? Vamos pensar que linha mais natural a gente consegue seguir pra controlar minhas crises? Se ele falar, não tem, aí você já procura outro neurologista, porque sim, tem. Tá? Então tem alterações da alimentação que vão fazer muito bem, alterações de estilo de vida como um todo, que é o que a gente mais fala aqui, e tem fitoterápicos sim, que podem ajudar. A Janete perguntando se o Tanaceto só toma na hora da crise. Não, o Tanaceto ele vem como um preventivo, um fitoterápico preventivo, tudo bem? A Heloísa, o que acha da terapêutica com riboflavina como profilaxia para enxaqueca? Os níveis de vitamina podem interferir na crise? Sim, com certeza. A Má que tá aqui também pode deixar o comentário dela, abusando da Má. Bom, a riboflavina é uma das vitaminas compostas do complexo B. A gente já tem alguns estudos, gente, tá rolando um putz-putz aqui na minha luz, vocês perceberam, né? Já tem alguns estudos que comprovam que pacientes que sofrem com enxaqueca têm níveis mais baixos de algumas vitaminas específicas no organismo, tá? E algumas vitaminas do complexo B apareceram nesse estudo. Então, a gente acaba vendo que muitos pacientes respondem bem à suplementação com riboflavina, tá? Mas assim, não é assim, funciona, vai funcionar pra mim porque funcionou pra fulana? Não. Tá? Então, isso é individual, de pessoa para pessoa. E não adianta você falar assim, bom, então vou suplementar com riboflavina, eu vou lá na farmácia e vou comprar riboflavina e vou começar a tomar. Não, existe dose adequada, tá? É importante bater um papo muito importante, muito direto com o seu nutricionista, com o seu neurologista também, sobre a suplementação, tá? De vitaminas de uma forma geral, tá? Bom, acabou as do Face aqui. Vamos agora para as do Instagram. Tá passando voando, gente. Deixa eu dar uma lida. Gente, eu vou pegar uma pergunta meio aleatória, porque vocês estão mandando muita pergunta. Eu tô vendo que vocês estão conversando também entre vocês aí. Então, já me ajuda muito. A Denise, compressa de gelo melhora muito minha dor. Perfeito, exatamente. Compressa de gelo, quando começa a surgir a crise, é essencial. Por quê? Ela diminui esses processos de vasodilatação, de aumento do calibre do vaso sanguíneo, e ela diminui a velocidade que os impulsos dolorosos chegam no nosso cérebro. Então, a gente sente uma diminuição da dor. Tá bom? Deixa eu pegar uma aleatória aqui. Essa aqui, ó. Sobre enxaqueca menstrual tem uma pergunta, também vou falar sobre ela, tá bom? Peraí. Ixi, deixa eu voltar aqui, gente. Me perdi. Bom, deixa eu ler as perguntas que vocês mandaram no Ferme Explica agora, tá bom? Essa eu já respondi. O uso de citalopram. A Mariana perguntou assim, como diferenciar a dor da enxaqueca e a dor da sinusite? Maria, é o seguinte, quando a gente fala de sinusite, a sinusite, tudo que termina com it é um processo inflamatório, tá? Gastrite é um processo inflamatório, rinite é um processo inflamatório. Então, a sinusite é um processo inflamatório nos seios da face, que ficam nessa região aqui. Quando a gente fala de sinusite, normalmente ela vem acompanhada do quê? Febre, uma dor justamente nessa região aqui, pode pegar a testa também, tá? É uma dor, e a gente tem uma obstrução nasal, então fica com o nariz entupido, e uma secreção purulenta, uma secreção no nariz amarela meio esverdeada. Por que muitas pessoas confundem? Muitas pessoas confundem porque existe algumas pessoas que têm crise de enxaqueca que pega mais a região facial, então sente toda essa região assim. Mas a diferença é, normalmente, de uma forma geral, a enxaqueca pega só metade, tá? A sinusite não necessariamente, normalmente ela pega a região toda. Tá, Fer, mas e se eu tenho enxaqueca que pega a região facial? Como que eu vou saber se é sinusite ou não? Enxaqueca não dá febre, enxaqueca pode dar nariz entupido, pode dar secreção nasal, mas é secreção nasal transparente, não é amarela, nem esverdeada, nem fedida, que é o que acontece na sinusite. Outro fator é, a sinusite não vem acompanhada com aumento de sensibilidade à luz, a som, a odores, não vem com enjoo. Se você tá com uma dor mais na região da face, tá com aumento da sensibilidade à luz ou enjoos, isso tem muito cara de enxaqueca e não de sinusite, tudo bem? Vamos lá.
Rapidinho a pergunta da Paty. Enxaqueca causa zumbido? Pode causar sim, tá? Então a enxaqueca pode causar zumbido. Alguns estudos já mostraram que esse zumbido no ouvido, eu fiz até um vídeo sobre isso. Quando a gente trabalha os pontos gatilhos, né? Que são pontos de tensão muscular. Nessa região aqui, até a região do pescoço, a gente consegue diminuir o zumbido quando ele é causado por esse excesso de tensão, esse aumento de tensão através desses pontos gatilhos. Eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma procurada no meu feed que eu explico melhor, tá? Vamos lá, vamos ler a próxima. A Adriana perguntou assim, ó, por que alguns remédios ditos naturais ou até mesmo polivitamínicos causam dor de cabeça ou enxaqueca? Aqueles tipo Polivit de A a Z, vitamina C de qualquer tipo, entre outras. Adriana, por quê? Porque assim, ó, a gente acaba vendo muito sobre suplementação e aí a gente vai na farmácia e fala, vou tomar qualquer polivitamínico. Mas a gente precisa dar uma olhada se a gente precisa daquele polivitamínico. Muitas vezes a gente tá se sentindo cansado, né, sem energia e fala assim, pô, deve estar faltando alguma vitamina, vou tomar um polivitamínico para ver se melhora. Mas às vezes, até o nível elevado de determinadas vitaminas, tá? Então é isso que acontece. Muito provavelmente você tá tomando um polivitamínico, mas você não tem esse déficit vitamínico. E aí você tá colocando essa vitamina que já tá num padrão bom pra dentro, sem necessidade. Como que a gente vai saber qual é a necessidade e qual vitamina? Raramente a gente precisa de um polivitamínico de A a Z. Normalmente a gente precisa de vitaminas específicas. E aí como que você faz? Você busca um nutricionista, faz um exame de sangue, ou mesmo um clínico, acho que ele consegue também pedir esse exame de sangue pra você, bem detalhadinho, e aí você consegue ver quais são as vitaminas que você precisa nesse momento. Agora, você simplesmente tomar qualquer nível qualquer quantidade de polivitamínico do jeito que você acha, não é adequado, isso pode sim piorar suas crises de enxaqueca, tá? A Adriana também perguntou, e reposição hormonal? E se qualquer remédio desencadeia dor? Não entendi a segunda parte, mas reposição hormonal, vamos lá. Muitas pacientes têm trazido pra mim o relato da reposição hormonal. A grande maioria tem piorado, porque quando a gente faz a reposição hormonal, a gente repõe estrogênio e progesterona. E a gente sabe que as alterações nos níveis, principalmente de estrogênio, estão relacionadas às crises de enxaqueca. Então, o que acontece? Quando você faz a reposição hormonal, uma grande parte das mulheres tem apresentado uma piora significativa das crises de enxaqueca. Então, se você vai fazer a reposição hormonal com a esperança de que a sua enxaqueca menstrual diminua, não é um bom caminho, tudo bem? É muito importante você conversar muito com o seu neurologista e a sua ginecologista sobre isso. Por isso que a gente fala de um trabalho multi, né? Quando você junta profissionais de diversas áreas em cima de um único foco, que é a sua saúde, o seu bem-estar. Beleza? Então, pense muito bem antes de fazer a reposição hormonal. A gente tem tido relatos muito negativos em relação à enxaqueca. Deixa eu ver. A Marlene. Sempre que como fruta à noite, acordo com dor de cabeça. Marlene, a gente tem que observar primeiro quais são as frutas que você está comendo. A gente já sabe que as frutas cítricas têm uma relação com gatilho de crise. E aí eu volto a falar do cobre. Por quê? As frutas cítricas, quando comidas em excesso, tá? Quando em excesso, elas podem alterar a absorção do cobre no nosso organismo. E aí, quando o cobre está em excesso no nosso organismo, ele interfere, ele age lá com as aminas vasoativas, e aí isso pode levar a uma vasodilatação, que é o aumento do calibre do vaso sanguíneo. E como a gente já falou aqui, essas variações de calibre dos vasos sanguíneos não são bem recebidas pelas pessoas que sofrem com enxaqueca. Tá? Então pode ser isso, você tem que observar que fruta você está comendo. Outra coisa que você pode observar, que horas você está comendo essa fruta. Tem frutas que são mais indigestas, demoram mais tempo para você fazer a sua digestão. Se você come, logo depois você deita, você pode ter também o que a gente chama de refluxo. O refluxo também vai agir propiciando um surgimento de crises de enxaqueca. Então tem que observar também a hora que você está comendo essa fruta. Outra coisa que você precisa observar, se é realmente só a fruta. Observa o que você comeu um pouquinho antes, porque ele também pode ter uma relação, tá? Deixa eu ver, peraí. A Paty. Estou em um período difícil, já passei por vários tratamentos preventivos, mas agora as dores no corpo e a enxaqueca são constantes, quase diária. A acupuntura ajuda? Você indica algum neurologista aqui em Goiânia? Paty, a acupuntura pode te ajudar sim. Eu vou falar pra você, vai funcionar pra todo mundo? Não. Pra mim, particularmente, não funcionou. Mas eu tenho pacientes que sentiram uma melhora significativa com a acupuntura. Agora, é importante, se você vai pensar na acupuntura, você tem em mente o seguinte. A acupuntura, como qualquer tratamento, ela não vai ser assim. Então, assim, não é, eu fiz uma sessão de acupuntura, não senti melhor, não vou mais fazer. Não.
você tem que insistir. Normalmente, para a gente ter um resultado bem significativo, 3 meses de acupuntura, de acompanhamento com o acupunturista, por 3 meses, costumam começar a surgir resultados significativos, tudo bem? Menos que isso, você vai ter gastado dinheiro, você vai se frustrar, então você precisa estar ciente. Da mesma forma que diversos remédios, como alguns antidepressivos, os médicos pedem pra gente 3 meses pra fazer efeito e a gente espera, tá? Então, quando a gente tá falando de acupuntura, que é um método natural, não vejo porque a gente não tem a mesma paciência que a gente tem com métodos medicamentosos, que na verdade são bem tóxicos e costumam fazer bastante mal pro nosso organismo. Então, precisa ter cautela, precisa ter paciência também e pensar no que vale a pena. Tudo bem? Outra coisa que você comentou aqui pra mim, de indicar neurologista. Isso eu acho importante, eu vou fazer até um post pra lembrar vocês. Gente, existem neurologistas que são especialistas em dores de cabeça, que é o que a gente chama de cefaleia. Existem também os cefaliatras, que são mais específicos ainda. Mas tem neurologistas que se especializaram em cefaleias. Se você entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, o site é sbcefaleia.com.br, você consegue colocar lá onde você mora, o estado e a cidade, e eles colocam uma lista de todos os médicos que fazem parte da Associação Brasileira de Cefaleia, e aí você consegue achar um médico mais capacitado para te atender na região onde você mora. Tudo bem? Vamos lá. A Miranda Lucilene pergunta assim, ó. No meu período menstrual, a enxaqueca aumenta, me dá crise, nada faz digestão, nem mesmo analgésico, as refeições. E com isso, entro em crise, indo pro hospital fazer medicação na veia. O que eu tomo? Na verdade, não é o que você toma, é o que dá pra fazer, tá? O que dá pra você fazer? Primeiro, durante o período menstrual, ocorre diversas alterações dos níveis hormonais do nosso corpo e a gente pode ter, sim, como resposta, uma perda de apetite, uma indigestão. E lembra que a gente fala que quando a gente não absorve direito as coisas, a gente fica mais suscetível às crises, tudo bem? Outro fator que pode acontecer, quando a gente fala de crise de enxaqueca e você tem o enjoo da crise, quando você tem aquele sinal do enjoo, quer dizer que já está acontecendo o que a gente chama de estase gastrointestinal. Nessa fase, onde ocorre a estase gastrointestinal, a gente tem uma diminuição da movimentação do nosso intestino, e aí a gente não tem uma boa absorção. E não é só a absorção de alimentos, é a absorção de remédio também. É por isso que nessa fase, mesmo você tomando uma medicação oral, ela não vai fazer efeito, porque você não está absorvendo nada. Nem alimento, nem água, nem remédio. Então é por isso que isso pode piorar ainda mais o seu quadro de enxaqueca. Uma dica, se você sofre com enxaqueca no período menstrual, você pode... De uma forma geral, não adianta a gente pensar se prevenir só 1 dia, 2 dias antes, tá? A gente tem que fazer um tratamento preventivo contínuo. Mas você tem que prestar muita atenção quando você está entrando nesse período menstrual na quantidade de água que você está ingerindo, porque isso também pode piorar muito a intensidade das suas crises de enxaqueca. Você pode apostar em alimentos ricos em triptofano, vitamina A, vitamina B6, que também costumam ajudar a amenizar essas alterações que acontecem durante o período menstrual e também são ótimas para diminuir os efeitos, né? Esse impacto que essas alterações menstruais têm na nossa crise de enxaqueca. Tudo bem? Bom, vamos lá. Cadê? A Má comentando aqui, ó. Cada dia mais vejo como tratamento da enxaqueca, como todos nas patologias crônicas, não tem receita de bolo, não tem. Precisa de uma equipe, de uma anamnese. É isso mesmo, Má. É isso. É o que a gente fala, né? A Má, ela tá tratando comigo a Camila, que é uma parente dela até, né? Super querida por nós agora, né? E ela me ajuda nesse tratamento também. A gente vai trocando sempre. Por quê? Porque é isso. A gente tem que juntar o que um sabe junto com o que o outro sabe, porque ninguém sabe tudo. E aí a gente faz um tratamento bem redondinho, bem bonitinho, pegando tudo que o paciente precisa e o que pode estar interferindo nas crises de enxaqueca. Deixa eu terminar de ler a próxima pergunta. A Natasha. Quem tem enxaqueca deve evitar o sol? Sempre que tomo sol, as dores vêm e minhas veias na testa se alteram. Natasha, o que acontece? Algumas pessoas, não todas, tá? Algumas pessoas têm a exposição direta ao sol como um gatilho de crises, tá? Então, assim, o que eu aconselho? Não posso mais tomar sol? Saiu o sol, vou me esconder dentro de casa? Não. A gente tem medidas práticas, e aí não sei se a Rô tá aqui. A Rô é uma paciente minha que tem esse gatilho muito forte com o sol direto na cabeça. Algumas medidas práticas podem te ajudar a evitar esse desconforto, tá? Então, assim, você usar um chapéu
ou uma sombrinha. Ou seja, você não ter o sol direto na cabeça. Sem esse sol direto na cabeça, dificilmente você vai ter uma crise de enxaqueca deflagrada. Agora, outra coisa importante, ali a Rô aqui, ó, a Rô também sabe, né, Rô? Custou pra usar a sombrinha, sair durante o dia debaixo do sol, e depois que começou a usar, não teve mais crise de enxaqueca por conta do sol, né, Rô? O que acontece outro fator que pode estar relacionado é a desidratação. Então, quando tá, né, esse sol mais intenso, a gente perde mais líquido do nosso corpo. Não necessariamente você precisa estar suando pra perceber que você tá perdendo líquido, tá? Quando a gente sente sede, isso quer dizer que a gente já está desidratando. Por isso que eu brinco e eu falo assim para os pacientes: tem que beber água mesmo sem estar com sede. Água não é estou com vontade. Precisa tomar água. Água é obrigação. É item de sobrevivência. Precisa, tá? Então, outro fator que pode estar relacionado a isso também, que pode piorar a intensidade da crise, é a desidratação. Por isso que eu sempre falo, todos os lugares que vocês forem, todas as vezes que saírem de casa, tenham uma sombrinha na bolsa e tenham uma garrafa de água, além de algum alimento pronto na sua bolsa que dê pra você comer, pra você também não fazer o jejum prolongado, caso você demore tempo demais na rua. Gente, tá passando muito rápido. Deixa o like de vocês pra ajudar a nossa live a chegar a mais gente. Vou tomar um pouquinho de água, a sede falando em água, né? A Ana Paula comentando se tá sol muito forte ou muito frio. Pois é, as alterações climáticas também são potentes desencadeadores de crise, tá? O que acontece de uma forma geral, gente, é assim. O cérebro de quem sofre com enxaqueca, ele não gosta de mudanças. Mesmo se for uma mudança boa, tá? Para um estilo de vida saudável. Ele não gosta de mudança. Então, qualquer mudança que acontece no nosso cérebro, mesmo a mudança de temperatura, para um cérebro de alguém que não sofre com enxaqueca, a gente ativa lá o hipotálamo, que é uma região responsável por controle da nossa temperatura corporal, e ela regula a nossa temperatura assim, acabou, como se nada tivesse acontecido. Mas para o paciente que sofre com enxaqueca, quando a gente estimula muito esse hipotálamo, ele também está relacionado ao início de crises de enxaqueca. E aí a crise vem. Então, tanto frio demais, calor demais, mudanças, assim, o tempo que está muito seco, né? Baixa umidade, também pode desencadear crises de enxaqueca. Então, essas alterações... Mas eu não consigo controlar essas alterações. Eu sei que não. Mas aí o que a gente faz? Se a gente controla todos os outros fatores que são controláveis, e vamos lá relembrar quais são os principais fatores: sono, alimentação, hidratação, atividade física e estresse, são esses 5 os principais. Se eles estão sob controle, um único fator isolado, ele não é capaz de gerar uma forte crise de enxaqueca. Ele pode até te dar uma crise leve, mas uma forte crise de enxaqueca, se esses 5 fatores estão sob controle, é muito, 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 muito difícil de acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Tá passando muito rápido. A Natasha também comentou. Na alodínia dói a cabeça toda ou pode ser apenas em um ponto específico? Natasha, não necessariamente a cabeça toda. Você pode sentir só num ponto específico. Eu costumo ter mais nessa região aqui quando eu tenho, tá? Então eu até tento dormir do outro lado pra não sentir essa alodínia, esse incômodo, né? Pra quem não sabe o que é a alodínia é uma alteração sensorial onde o toque passa a ser entendido como dor. Tá? Então, prender o cabelo assim vai doer, encostar a cabeça no travesseiro pode doer, sentir a água do chuveiro caindo na cabeça também pode doer. Isso aí são sintomas de alodínia, tudo bem, gente? Vamos lá. A Delícias da Leque mandou assim: uma vez que se iniciou a crise, qual a melhor forma de tratá-la para amenizar e acabar com a dor? Bom, vamos lá. Primeiro que assim, eu sempre falo para as pessoas, né? O melhor tratamento é o preventivo. Uma vez que a dor se instalou, é muito difícil a gente conseguir sair dessa dor de uma forma fácil. Uma coisa que costuma ajudar, né? Eu sempre indico, por exemplo, você tomar água de coco com gengibre. Mas é uma coisa que eu até converso com a Má, que a gente conversou. Se o seu intestino não tá funcionando bem, você não vai absorver os nutrientes. Nesse caso, que é o anti-inflamatório do gengibre, nem o antioxidante da água de coco. A hidratação, a água de uma forma geral, ela costuma ajudar bastante. Por quê? A gente costuma, quando a gente tá com dor, a gente não quer nada. A gente não quer comer, a gente não quer levantar da cama, não quer fazer nada. E a gente esquece de tomar água, a gente esquece de se alimentar direito. E isso é extremamente importante. Por quê?
porque a desidratação, o déficit de vitamínico, o jejum prolongado, tudo isso pode piorar as nossas crises. Mas uma coisa que pode ajudar a diminuir a dor quando a enxaqueca surgiu, você pode fazer as compressas frias na cabeça, tá? Na região onde você sente dor. Na região do olho, eu costumo aconselhar uma compressa fria com chá de camomila. Então, você faz chá de camomila, deixa na geladeira, põe um paninho, comprime e coloca nos olhos, ajuda a diminuir quem sente dor nos olhos durante a crise. Agora, a automassagem também vai ajudar muito. Se você puder, eu sempre falo, tente ficar em repouso durante a crise. Não força. É muito difícil, eu sei, porque principalmente como acomete mais mulheres, a gente tende, né, pô, mesmo com dor, eu preciso cozinhar, eu preciso cuidar das crianças, eu preciso limpar a casa, eu preciso trabalhar, Tente se dar o direito de, neste momento, se for viável, você repousar um pouco num lugar escuro, faz lá a compressa fria, tá? 20 minutinhos de compressa fria, faz uma automassagem, principalmente na região cervical, tá? E isso pode te ajudar a melhorar, tudo bem? Mas lembrando que o melhor tratamento é o preventivo, é evitar que essa crise se instale. Bom, vamos lá. Deixa eu ver, qual mais? A Elci, ela fez uma pergunta interessante, ó. Sempre que como frango, sinto dor de cabeça. Ouvi dizer que o frango tem uma substância que faz desencadear enxaqueca. Isso é verdade, Fer? Bom, o que a gente fala, quando a gente fala sobre o frango, existe uma relação assim. Os frangos hoje em dia, os frangos comuns, sem ser os frangos orgânicos, normalmente para que eles cresçam, fiquem mais maiores, gordinhos, né, cheio de carne, injetam-se muitos hormônios nesses frangos. É por isso que a gente sempre costuma priorizar o consumo de frangos orgânicos. Por quê? Porque uma vez que esse frango tem muito hormônio nele, quando a gente ingere, a gente acaba por tabela, né, indiretamente absorvendo esses hormônios que foram ingeridos que foram introduzidos nesse frango. E aí, isso pode gerar alterações nos nossos níveis hormonais, tudo bem? Então é por isso que existe essa questão do frango orgânico. A gente costuma indicar mais o frango orgânico por conta disso, tudo bem? Nunca vi alguém que tenha o frango em si como um gatilho de crise. Pode ser um caso novo, mas eu nunca vi. Deixa eu ver. A Eliane falou assim, ó. Por que na gestação e na amamentação não tive enxaqueca? A melhor época da minha vida. Pois é, Eliane, muitas mulheres falam isso. O que acontece? Durante a menstruação, até o período... O segundo trimestre, né? Então, depois dos 3 meses, até os 3 meses, a gente tem muitas flutuações nos nossos níveis hormonais, principalmente de estrogênio e progesterona. E aí, o que acontece? Depois que a gente passa os 3 primeiros meses, essa flutuação para, ela começa a ficar estável. E aí, por isso que as crises de enxaqueca, quem sofre com enxaqueca menstrual, que é decorrente dessas oscilações dos níveis hormonais, tende a diminuir durante a gestação e durante a amamentação. Tá? Algumas mulheres têm uma melhora e aí depois que para de amamentar, a dor volta, tá? E aí é muito importante você já aproveitar antes mesmo de engravidar, você fazer todas as mudanças de hábito que são necessárias para que você esteja em equilíbrio e aí você passe por essas flutuações hormonais sem um impacto tão grande no seu corpo, tudo bem? Mas existem também, eu até conversei, quem assistiu a live do Botox sabe que a doutora que conversou com a gente sobre o Botox explicou que algumas gestantes até fazem a aplicação do Botox antes de engravidar, justamente para evitar essa piora nos primeiros meses e aí depois já tem uma melhora por conta das alterações hormonais mesmo. Vamos lá. A Suzy, Cerqueira 4164, comenta assim: café descafeinado afeta quem tem enxaqueca? Olha, ele acaba sendo melhor do que a cafeína em si, tá? Mas o que acontece? O café, mesmo que descafeinado, ele pode ter alguns componentes estimuladores. De uma forma geral, eles costumam ter alguns componentes estimuladores do nosso sistema nervoso central, não só a cafeína. E aí, o que acontece? Mesmo sendo descafeinado, a gente vai estar estimulando o nosso sistema nervoso central. Obviamente, de uma forma menos intensa, mas ainda vai estar estimulando. O que eu sugiro? Eu sugiro descafeinado antes da gente fazer a remoção, a retirada do café. E a retirada do café também vai ter que ser ponderada. Se o café tem um significado afetivo, emocional para você,
a gente não vai fazer essa retirada. A gente vai tentar controlar os outros fatores e vai pensar na retirada em último caso. Vai ser o último fator que a gente vai mexer. Depois que você já fez outras mudanças, que você já viu resultados significativos, isso vai te motivar a fazer a retirada do café se ela for necessária, tá? Então, normalmente a gente fala sobre o descafeinado como um processo, né? Então, você troca o café normal pelo descafeinado e aí aos poucos a gente vai reduzindo a dose, caso ele seja um grande... ali, ó, tem gente comentando, o café descafeinado pra mim foi terrível. Pois é, tem muitas pessoas que vão ter crise mesmo assim, porque ele ainda assim, mesmo sem a cafeína, ele estimula o nosso sistema nervoso central e isso pode desencadear crises de enxaqueca. Vamos lá. Gente, tá acabando, falta muito. A Laila, no post você falou alguns produtos que causam enxaqueca. A tinta pra cabelo também faz parte desses produtos? Laila, faz. Por quê? De uma forma geral, vai depender do tipo de tinta que a gente tá falando. Se a gente tá falando da rena, por exemplo, que é natural, não vai ter interferência, tá? Mas se a gente fala dessas tintas artificiais, essas tintas sintéticas, o que acontece? A grande maioria tem parabenos e tem cobre. E a gente sabe que esses dois, tanto cobre quanto parabeno, eles podem interferir no funcionamento, nos nossos... fugiu a palavra, no funcionamento e no controle dos nossos níveis hormonais. Então, acontece o mesmo dos cosméticos, só que por outros fatores, mas pode acontecer. Então, você precisa observar quais são os fatores, né, quais são os ingredientes presentes dentro dessa coloração que você está tentando utilizar. Uma boa dica é você tentar utilizar a rena, que é natural, né? Então, você pode dar uma olhadinha nessa opção também. Deixa eu ver... A Patrícia mandou assim, não menstruo regularmente, isso pode agravar as crises? Ela não intensifica as crises, né? Mas se você sofre com crise menstrual, na hora que a enxaqueca, na hora que a menstruação for vir, a enxaqueca pode vir mais forte, tá? Agora, o que acontece? Quando a gente não sofre com crises frequentes, né? Crise menstrual frequente, a gente tende a relaxar. Então, muitas vezes a crise pode vir mais intensa, não necessariamente por conta da menstruação, mas porque você deixou de fazer todos os outros componentes, né, que deixam o seu organismo equilibrado, porque você relaxou, porque sua dor não tá frequente. Isso costuma acontecer. Isso acontece até com pacientes em tratamento. Observe uma melhora da frequência das crises e aí começa a relaxar em alguns sentidos e aí a crise vem de novo, tá? Então, é importante você tomar cuidado com isso. Deixa eu ver. A Regina perguntou assim, ó, por que às vezes acordamos com dor de cabeça sem ter ido dormir com ela? Regina, a gente tem que observar alguns fatores. A altura do travesseiro, o que você comeu antes de dormir e quanto tempo você comeu antes de dormir. Porque se você come muito antes de dormir, obviamente que durante o sono vai ter o jejum, né? A gente sabe, ninguém come dormindo. Só que a gente junta esse tempo antes que você comeu antes de dormir, mais o tempo que você ficou até o café da manhã. Isso pode dar um jejum prolongado, pode dar uma diminuição, né, da sua glicemia, vai faltar energia. Os primeiros órgãos que sentem isso é o coração e o cérebro. O cérebro entra em desespero e fala, tá faltando energia, pá! Crise de enxaqueca. Então, esses são alguns dos principais fatores. Outra coisa que pode estar influenciando é a qualidade do seu sono. Se você deita na cama, demora pra dormir. Se você dorme poucas horas. Se você dorme e acorda durante a noite. Tudo isso pode interferir nas suas crises de enxaqueca. Vamos lá. Gente, nem tô lendo muitas perguntas que vocês estão mandando agora, porque tá muito corridinho hoje. A gente tem poucos minutinhos, falta muita pergunta ainda. Vamos lá. A Jeane mandou assim, ó. Tenho muita dificuldade em achar kefir. Posso fazer iogurte na iogurteira com fermento lácteo? Pode, tá? Mas existe um site que entrega kefir. Se vocês tiverem interesse, vocês me avisam que eu posto no Stories também. Esse site que entrega o kefir custa mais ou menos aí uns R$30. Mas aí acho que tem o frete, se eu não me engano. E tem o kefir de leite e tem kefir de água também. Achei bem bacana. Posso postar pra vocês, se vocês quiserem. A Alisson colocou assim, ó. Fer, tenho problema de tremores. Isso pode afetar a enxaqueca? Alisson, se a gente tá falando aí de tremor essencial, alguns estudos, muito poucos, já têm apresentado uma relação. Quando a gente tá falando aí de
Fugiu a palavra, eu fui ler alguma coisa que apareceu aqui, fugiu, gente. Quando a gente tá falando de epilepsia, por exemplo, né, que você também vai ter crises convulsivas e tal, a gente também tem uma relação. Há pouco tempo começou a surgir alguns estudos, já desconfiava-se, tá? Mas há pouco tempo no Congresso Brasileiro de Cefaleia apresentaram um estudo que mostrava essa relação também da epilepsia com a enxaqueca. Atingir a mesma região do cérebro, parece que tem uma ligação também, tá? Mas o tremor essencial também tem sido relatado associado a crises de enxaqueca. A Rai mandou assim, ó. A minha enxaqueca avisa antes. Devo tomar logo o remédio ou esperador? Rai, o que acontece? Sentiu aquela pontinha da enxaqueca surgindo, o que você vai fazer? 40 minutos. 40 minutos na automassagem. Se você não lembra, fiz 2 lives sobre isso. E aí, aparece lá, procura aí no meu feed, vai aparecer, fiz 2 lives sobre automassagem, faz 40 minutinhos de automassagem, as compressas com gelo, deita e descansa um pouquinho. Aí, pode ser que diminua e que essa dor não entre. Agora sim, sentiu o primeiro pontapé da dor. Se a sua dor costuma evoluir para intensa ou muito intensa, aí você pode tomar a medicação logo no primeiro sinal. Se a sua dor não costuma evoluir para muito intensa, é uma dor que fica normalmente leve a moderada, aí a gente tenta focar em todas essas mudanças, essas técnicas primeiro, para depois, se ela aumentar a intensidade, você entrar com a medicação. Tudo bem? Porque pode ser que todas essas técnicas já façam com que a dor não evolua. Vamos lá. A Lu Andrello mandou assim, tem crise de enxaqueca quando tomo vento, quando fico no sol, quando viajo de avião, quando estou estressada, ou seja, por tudo. Por que isso? Lu, é o que a gente comentou aqui. O cérebro de quem sofre com enxaqueca não gosta de mudanças. Então, mudanças de temperatura, de hidratação, de níveis de açúcar, mudanças de umidade do ar, mudanças na qualidade do sono, tudo isso pode deflagrar crise. Sim, isso não quer dizer que você precisa ter uma vida perfeita, extremamente controlada em tudo, mas que você precisa ter uma vida saudável, tá? Dá pra ter uma vida saudável mesmo tendo todas essas alterações externas que a gente não consegue controlar. Se a gente conseguir controlar todas essas outras alterações, que são aquelas 5 que a gente já conversou aqui, a gente diminui drasticamente a chance de você ter uma crise de enxaqueca com forte intensidade. E aí, quando a gente fala de uma crise de enxaqueca com uma intensidade menor, como que acontece? Você consegue controlar ela com as técnicas que a gente ensina aqui e não precisa da medicação, que é o que acontece comigo. Tudo bem? Vamos lá. A Marcelene mandou assim, ó. Já tomo Velofaxin para depressão, por que não faz efeito para enxaqueca? Marcelene, primeiro, a gente tem que observar que nem todo remédio antidepressivo ele é indicado para enxaqueca. Existem classes diferentes de antidepressivos. Outra coisa que a gente precisa observar, a medicação sozinha, raramente ela vai ser capaz de segurar a frequência das suas crises. Se você não fizer o uso medicamentoso associado às mudanças de hábito, você não consegue ter uma melhora significativa. Então, muitas vezes é por isso. Muitas vezes o remédio tá até agindo, mas se a gente não faz as mudanças de hábito necessárias, a gente não consegue potencializar a ação dessa medicação. E aí, pra você, parece que não tá surtindo efeito. Tudo bem? A Marcelene também perguntando, quem tem enxaqueca pode tomar estimulante de apetite? Bom, tem alguns estimulantes de apetite que são indicados para diminuir os enjoos decorrentes das crises de enxaqueca. De uma forma geral, é muito melhor você apostar em estimulantes naturais. Tem alguns alimentos que podem te ajudar a ter uma estimulação de apetite melhor. A Má, se quiser, também pode dar umas dicas aqui sobre isso. Mas chá, por exemplo, o chá de erva doce, ele também pode agir melhorando essa questão, dessa falta de apetite, né, que você tem tido. O chá de erva doce também pode ajudar nessa questão. Vamos lá. A menopausa ajuda a diminuir as crises de enxaqueca? Olha, de uma forma geral sim, mas o último estudo publicado sobre isso mostrou que cerca de 12 a 13% das pacientes que entram na menopausa e sofrem com enxaqueca sentem uma piora do quadro. Então é meio que jogar na loteria. Pode ser que melhore pra você, mas pode ser que não, tá? Acontece as duas coisas. Vamos lá. A Raifa mandou assim, ó. Fer, explica sobre a pós-crise. Frequentemente, após uma crise muito forte, depois que a dor de cabeça passa, o corpo continua horrível, como se tivesse passado um trator.
Fica uns 2 dias de ressaca. Ah, é o que a gente falou já no comecinho, é o que a gente chama de ressaca da enxaqueca mesmo. Ela tem o nome de pós-dromo, é a fase que vem depois que a dor de cabeça vai embora. E é isso mesmo, ela dura até 2 dias depois. Fer, consigo evitar o pós-dromo? Não. Se a gente conseguir evitar a crise da enxaqueca, aí a gente não vai ter o pós-dromo, tudo bem? Então a gente tem que fazer um trabalho preventivo, um tratamento preventivo adequado. Ali, ó. A Má também comentando, ó, a falta de apetite pode estar associada a questões hormonais também, com certeza. Além disso, a falta de apetite também pode estar relacionada à ansiedade. Então a gente tem que observar também essas questões emocionais, controle do estresse, também podem levar. Algumas pessoas têm um aumento do apetite, mas pode acontecer a diminuição também. Vamos lá. A Débora mandou assim. A Débora mandou assim, quem tem enxaqueca pode fazer jejum intermitente? Débora, eu não costumo recomendar, é muito importante você conversar com um nutricionista sobre isso. O jejum prolongado costuma ter um impacto muito negativo nas crises de enxaqueca, então tem que ponderar sim se é um bom caminho pra você. E outra, por que é que você quer fazer o jejum intermitente? Você precisa ter claro qual é o seu objetivo também. Muitas vezes a gente tá pensando num jejum intermitente pra perda de peso, por exemplo, né? E existem outras formas da gente ter a perda de peso sem fazer um jejum intermitente. Uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física podem ajudar nesse processo. A Cris. DIU Mirena, pode piorar a enxaqueca por ele ser hormônios? De uma forma geral, o DIU não costuma piorar. Por quê? Porque o DIU, diferente da reposição hormonal, que a gente estava falando que tem progesterona e estrogênio, o DIU, ele é só progesterona, tá? E normalmente as crises de enxaqueca menstruais estão relacionadas às alterações dos níveis de estrogênio. Então, de uma forma geral, o DIU não costuma aumentar as crises. Ele costuma ser uma ótima opção para as mulheres que sofrem com enxaqueca. Além disso, uma coisa importante, o DIU ele tem uma ação local, ele não é metabolizado pelo nosso fígado, então ele tem menos efeito colateral. Então ele não vai diminuir libido, ele não vai ter alterações na pele, surgir mais espinha, essas coisas que podem acontecer por conta dos anticoncepcionais que a gente faz por uso oral, tá? Vamos lá. A Beatriz, a minha postura, coluna, pode ter a ver com as crises de enxaqueca? Pode, Bia, independente de qual região. Cervical, lombar, todas essas alterações, elas levam a uma alteração, alterações estruturais, que a gente chama na coluna, né? Ela leva a alterações musculares. E aí isso pode sim fazer com que a gente tenha uma maior crise de enxaqueca. Por quê? Porque aumenta a tensão em determinada região, né? De acordo com essa alteração estrutural. E aí com isso a gente pode ter um aumento de tensão e essa desregulação da tensão que não vai estar equilibrada na nossa estrutura óssea pode desencadear mais crises de enxaqueca. Vamos lá. Gente, tá acabando, eu não sei nem o que eu faço. O que eu faço? Eu faço uma outra live depois? Faltaram algumas perguntas, eu vi que vocês estão mandando mais perguntas, mas faltou um monte aqui ainda. E a gente tem 1 minuto e meio. Tô suando aqui. Acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou terminar de responder a próxima. E aí eu saio do Insta e entro de novo daqui uns 5 minutinhos. Pode ser? Não sei se serve pra vocês. Ajuda? Vocês entram de volta comigo? A Elaine falando assim, ó, por que quando uso a máscara a dor vem? Ela pode ser um gatilho? Ótima pergunta. O que acontece? A máscara, ela atrapalha, né? Dependendo do tecido, ela pode interferir na nossa ventilação. E aí, essa alteração de ventilação, a gente ficar respirando CO2, né? Que é o que a gente solta, ele pode desencadear crise de enxaqueca. Outro fator, a máscara pode ficar apertando a região da nossa cabeça, aumenta a tensão nessa musculatura, a gente está comprimindo a musculatura da nossa cabeça, então isso também pode desencadear crises, tudo bem? Então tem que observar, como você está prendendo essa máscara, você pode prender ela, e eu tô sem minha máscara aqui, mas a gente pode prender ela, em vez de pegar essa região aqui, você pode prender ela mais aqui na parte de baixo. Outra coisa, observar o tecido que você tá usando. Tem que ser um tecido que não fique encostado. Eu até comprei uma máscara outro dia, uma branca, que quando eu respiro, ele suga, assim, ele gruda na boca. Então eu não consigo fazer uma troca de gasosa, né, que a gente fala, adequada. E aí isso também pode desencadear dor de cabeça. Não necessariamente vai ser enxaqueca, mas uma dor de cabeça pode vir também. E aí ela pode virar depois, né, desencadear uma crise de enxaqueca. Ali, Ana Paula comentando, aperta atrás da orelha. Pois é, essas que apertam toda essa região aqui, aumenta a tensão da nossa musculatura da cabeça. E aí pode desencadear assim.
A live vai ficar salva sim, essa aqui vai salvar. O pessoal que tá no Face, corre pro Instagram, que eu vou entrar de novo no Instagram. Eu não consigo entrar nos dois ao mesmo tempo de novo, mas eu vou encerrar aqui, falta um minutinho. Eu vou encerrar aqui a live e já entro de novo pra gente terminar com as perguntas. Beleza, gente? O pessoal do Face, corre pro Instagram, que eu vou voltar pro Instagram pra terminar de ler as perguntas. Beijo, gente. Obrigada. Até daqui a pouco.